Muito obrigado. Amém. Amém. Então, quem está me assistindo pela internet, pelo YouTube ou pelo Facebook, ainda não me conhece, eu me chamo Thiago e nós estamos fazendo um estudo hoje sobre o Pentecoste Metodista, John Wesley e o Pentecoste Metodista. Esse estudo ele faz parte de uma série de estudos sobre a história da igreja, que visa desde a época de Jesus Cristo até os dias de hoje, talvez até depois do final, certo? E no meu blog, verdadesdoespírito.com, tem todas as lições de graça. Amém? Você pode consultar lá depois nos estudo da história da igreja, tá lá. Hoje é a lição 45, John Wesley e o Pentecoste Metodista. Amém? A gente vai estar dando continuidade a esse estudo. Vamos lá. Agora foi sucesso. Então, depois que o protestátil entrou em vigor, a Igreja Católica ela perdeu o monopólio que ela tinha sobre o cristianismo. Então, as pessoas agora tinham liberdade para poder expressar a fé dela, que seja independente da Igreja Católica. Como Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, outras Bíblias foram fazendo cópias e cópias e cópias, e surgiu diversos movimentos na Europa. Primeiro veio, aí os três grupos principais eram os luteranos, que era eu falei sobre os 5 solas, os calvinistas e os anabatistas. Outros movimentos também surgiram, como os Quakers, que é o não é aqueles caras da aveia. Quakers, né? Quakers. Aqueles caras da aveia. Então, aquilo ali, esses caras de chapeuzinho existiu mesmo. Amém? Então, muitos movimentos foram surgindo. Só que tem uma coisa interessante. Tirando os Quakers, não se pregava Deus presente, com manifestação divina, com cura e com libertação. Mas como? Se a igreja primitiva fazia isso? Então, por que eu fiz um estudo sobre John Wesley? Porque ele foi importante, porque através dele, apesar que tinha os Quakers e tinha outras pessoas que também faziam isso, mas através dele veio o avivamento na Europa, e esse avivamento veio aqui no Brasil também. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus foi a primeira igreja evangélica, se não estou enganado, fica aqui, né? Ou a primeira igreja evangélica pentecostal. Ela surgiu no avivamento da Rua Azusa. Graças a Deus. Esses caras faziam parte desse avivamento da Rua Azusa. Aqueles 2 missionários? Não sabia não. E aí Deus falou com eles que... Uma visão. Que era para ir em invasão do Belém. Entendeu? Então, foram uma série de avivamentos, por quê? O diabo tinha colocado um ponto final. Mas Deus colocou uma vírgula. Não, a história não vai acabar assim. Amém? Então a gente vai falar hoje sobre um dos caras mais importantes da história da igreja. Assim como foi com Lutero. Lutero, ele nos trouxe a Bíblia. Nos trouxe a oportunidade de a gente poder estudar a Bíblia hoje. Porque ele traduziu a Bíblia. Porque se não fosse por ele, a gente talvez estaria ancorado pela Igreja Católica até hoje. Amém? Acho que também não, né? Mas vai saber. Amém? E o que o John Wesley trouxe? O John Wesley, ele não apenas criou a Igreja Metodista, mas ele começou através da vida dele, ter uma outra doutrina sobre tentar resgatar valores que é da Igreja primitiva, que é o quê? O avivamento, a unção, os milagres. Amém? Coisa que precisa também acontecer no nosso tempo. Porque hoje em dia muitas pessoas falam que são ungidas, falam que fazem milagres, mas em muitos casos são fabricados. E os ministérios realmente que estão engajados em curas e milagres, eles não estão preocupados no próprio nome deles. Eles estão preocupados em divulgar o nome de Deus. É por isso que o deles acontece e os outros não. Mas vamos lá. Alguém aqui já ouviu falar o que foi a Revolução Industrial? Então eu vou explicar, quem não sabe vai aprender agora. Seguinte, antigamente, nessa época, o máximo que tinha de tecnologia era a imprensa, que era a máquina, certo? E ferramenta de trabalho, que às vezes tinha um martelo, certo? Ou um negócio de moer cana e essas coisas. Moer, moer, moinho, sei lá.
moeda. Então, entre o ano de 1760, que já estava na história, a 1840, houve algo conhecido como Revolução Industrial. O que isso quer dizer? As pessoas, antigamente, a maioria dos trabalhos eram braçais. Então, uma pessoa na fazenda ela tinha que colher, tinha que pegar as coisas, ou costurar, tinha que costurar na mão. Então, isso foi um processo de modernização do trabalho. Então, antigamente eu trabalhava, eu lá, e aquele dinheiro vinha para mim, certo? Eu trabalhava, eu era meu próprio patrão, por assim dizer. A Revolução Industrial começou o negócio de assalariado, de patrão e de empregado. E como isso surgiu? A Revolução Industrial começou com um processo de modernização do trabalho da Europa, já que agora os trabalhadores pudessem usar máquinas nos seus serviços. Então, como é que foi definido? Esse é o patrão e esse é o empregado. Então, naquela época, algumas pessoas que tinham dinheiro, eles construíam uma oficina, uma fábrica, né? Com diversos equipamentos. E, na época, a tecnologia já era um equipamento. E essas oficinas eram conhecidas como manufaturas. Amém? Eram conhecidas como manufaturas. Então, finge que eu sou dono de uma manufatura. Aí eu falo pro meu irmão, falo assim, Rodrigo, aí, pô, cara, pra que você ficar aí se gastando tudo aí, ó? Vão lá na manufatura, tem um monte de máquina lá pra você trabalhar. Pô, eu te pago uma comissão pra você e tal. Aí as pessoas começaram o quê? A trabalhar nessas fábricas. Uhum. E o dono da manufatura pagava os caras. Então os caras pensavam assim, os caras pagavam praticamente o aluguel das máquinas dessa manufatura. E todo mundo saia ganhando, né? Ou seja, eles trabalhavam, não tinham um serviço tão desgastante, porque usavam as ferramentas do cara, tinham um lugar fixo e ainda tinha garantia que ia receber dinheiro. Amém? Amém. Só que as coisas não começaram a dar por aí. Por quê? Por causa da ganância. Uhum. O que os donos naquela época não tinha lei trabalhista, porque era o começo de tudo. Era a partir da Revolução Industrial que começou o trabalho assalariado. Então, não tinha lei nenhuma. Então, eu, por exemplo, como dono da manufatura, eu podia pagar o que quiser. Então, o que os caras faziam? Pagar mixaria. Se hoje tem uma porção de gente que explora os outros, imagina aquela época. Então, o que aconteceu? Veio as máquinas. Os caras compraram as máquinas que era só manufatura. Só que o cara explorava, meu irmão. Era tipo um comunista. Explorava os caras lá e os caras ganhavam mixaria. Tipo, os caras iam trabalhar para não morrer de fome, já morrendo de fome. Amém? E sabe quantas horas os operários trabalhavam, em média, por dia? Até 16 horas. Meu Deus, que jornada, hein? Cara, o dia tem 24 horas. Coração, hein? O cara dormia quantas horas? 6 horas, né? De sono, café, lazer com filho, 6 horas. 8 horas. 8 horas? É 16? É 16. Aham. 6 horas. 8 8 horas. Então, 8 horas e o resto só trabalha. 16 horas de trabalho. Vamos lá. Se o cara começar às 8 da manhã, 8 da noite é 12 horas. Vai até meia-noite. Ou seja, o cara acorda, trabalha 8 da manhã e acaba meia-noite. Amém? Só que a exploração era tão grande que nem mesmo o cara trabalhando de 8 à meia-noite não dava dinheiro. Porque os caras só queriam sugar. É igual os caras da igreja hoje. Fica pedindo dinheiro, só quer sugar. Aí o que o cara fazia? Finge, eu sou um trabalhador da manufatura. Com um filho pequeno. Sem dinheiro dá mão pra me comer. Aí o cara chegava assim pro dono da manufatura e falava assim, será que eu tô ganhando isso? E se eu trazer minha mulher aqui pra trabalhar junto? Vai ganhar o mesmo preço? Aham. Aí eu trabalhava o cara e a mulher. Só que a exploração era tão grande que nem o cara e a mulher do cara trabalhando 16 horas por dia
Não dava, o dinheiro não dava. Porque era muito pouco. Olha só, 2 caras trabalhando o dia todo. Uhum. Aí o que os caras faziam? Traziam os filhos também. Então a família toda começou a trabalhar também. Aí você vê, as crianças perderam, cara, sua juventude no trabalho. Quantas crianças perderam sua juventude, cara? Sua infância, desse trabalho. Só que, tipo, como os donos da manufatura estavam só enriquecendo, o povo mesmo trabalhando estava indo para a miséria. E aí entrou um período de crise muito grande na Inglaterra. Começou na Inglaterra e depois foi em outros países. Mas por que eu estou falando da Inglaterra? Porque aqui é a coisa de John Wesley. Amém? Amém. Então, alguns caras revoltados, o que eles faziam? Começaram a quebrar as máquinas. Vai dar prejuízo. Falei, já que eu não estou ganhando nada, então eu vou dar prejuízo pro cara. Começaram a quebrar. Aí teve muita violência naquela época, teve muita gente presa, aí começou a aumentar muito a população de mendigo. Por quê? A pessoa está trabalhando lá e o dinheiro não dava. Falei, pô, então eu vou ficar aqui na rua mesmo, porque agora pelo menos escapa do trabalho forçado. Forçado entre aspas, né? Era pago, mas era uma porcaria o salário. Aí que apareceu com a Marx também. Foi nessa época aí. Então. Começou a demonização. Hoje em dia não tem lugar no Brasil que os caras têm trabalho escravo. Tem, pô. Não recebe, só trabalha para pagar a comida que come. Exploração. Então, foi nessa época, em plena Revolução Industrial, que surgiu o movimento de John Wesley, que é conhecido como movimento metodista. Ele foi criado por John Wesley e pelo irmão dele, Carlos Wesley. Amém? Mas, Thiago, por que esse movimento foi criado justamente durante a Revolução Industrial? Porque John Wesley, como bom cristão, ele queria ajudar o próximo. Ajudar o próximo sem querer nada em troca. Hoje em dia, o que o cara faz? O cara cria uma igreja, o cara começa a filmar que está dando comida para os mendigos ou para as pessoas, para usar isso como justificativo para pedir dinheiro. John Wesley, eu vou falar isso mais na frente, ele montou um grupo para quê? Para poder não apenas pregar a palavra, mas dar alimento, visitar os presos com o próprio recurso. Ele nunca pediu dinheiro. Por quê? Porque ele vê aquela passagem que Jesus fala, vocês me viram nu e me vestiram, me viram com fome e me deram de comer. Ele lembrou disso. Quando você faz isso ao próximo, aos pequeninos, está fazendo isso para mim. Então, John Wesley, como verdadeiro cristão, ele queria ajudar as pessoas nessa época da Revolução Industrial. Amém? Amém. Agora, quem era John Wesley? Eu botei aqui. John Wesley escreveu o seu nome na história da igreja por promover o avivamento na Europa, com cultos de cura e libertação, algo não visto entre os luteranos, calvinistas e anabatistas. Os luteranos, os calvinistas e os anabatistas é aquela que compôs palavras bonitas, defensor do evangelho. Mas o Rodrigo fala, o evangelho só ouve falar. A pessoa vai doente, fica na igreja doente e morre doente. John Wesley era americano? Era inglês. Acabou de falar de Inglaterra aí, cara. Não entendi. Não. Ele falou? Falou Era inglês. Inglaterra. Da Inglaterra, né? Ele era Eu inglês. peguei que fosse americano. Não, ele foi nos Estados Unidos também. Então, vamos lá. Então, enquanto os caras estavam lá, conhecimento de Bíblia, conhecimento de Deus, John Wesley mostrou que não. Deixa eu falar isso mais na frente. Amém? Então, enquanto os caras estavam lá querendo saber mais que outro de Bíblia, ou a minha verdade é essa, a minha verdade é aquela, eles, com o tempo, estavam o quê? Mostrando o que o Espírito Santo pode fazer nos cultos. Amém? Vamos lá. Mas quem foi John Wesley? Ele era o 12º filho. Imagina então o pai dele, para trabalhar na Revolução Industrial. 12 filhos para sustentar. Ele era o 12º filho. Jamais. Então, 12º filho. Ssó que Deve ter mais.
quando você tem uma chamada com Deus, cara, certo? A mãe dele, quando ele tinha 6 anos, ela descobriu, cara, esse garoto tem alguma coisa com Deus. Deus escolhe. E por que eu digo isso? Porque quando ele tinha 6 anos, eles tinham, a casa deles, o telhado era de palha. Aquele telhado de palha. Aí os bandidos foram lá e botaram fogo. E todo mundo saiu. Os irmãos mais velhos, marronzinho, viram e falou com os irmãozinhos e todo mundo saiu da casa. E o Joel estava lá, com a casa pegando fogo. E ele foi salvo, milagrosamente. Amém. Aí a mãe dele, quando viu isso, que o filho estava lá no meio das chamas, e conseguiu ser salvo ainda, ela olhou e falou assim, Deus, esse garoto tem algo, o senhor tem alguma coisa com esse garoto é diferente, esse meu filho é diferente. E ele começou a ser chamado de tição tirado do fogo. É uma passagem que está em Zacarias 3, do 1 ao 2. Agora só pode ler. A quarta visão. O sumo sacerdote é acusado... Não, só lê o texto. E me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então, esse tição tirado do fogo é que João foi chamado. Referência à Bíblia e referência a essa passagem que ele poderia ter morrido, mas Deus salvou ele. É igual o Marco Feliciano fala, quem tem promessa não morre, cara. Não morre. Pode passar um aperto, um estreito, mas não morre. Porque a promessa que Deus fez na vida de uma pessoa vai se cumprir. Por exemplo, você está me assistindo. Enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida, você não vai morrer. Então não adianta você ter pânico. Ah, eu tô com isso, eu tô com aquilo, ou... Meu irmão, você pode estar com câncer, pode estar com qualquer... a pior coisa do mundo. Mas se Deus tem uma chamada na sua vida, só vai morrer quando se cumprir. Amém? O diabo, ele pode tentar te matar. Como tentou fazer isso com John Wesley. Mas, como eu falei agora, quando o diabo bota um ponto, Deus bota uma vírgula. Porque Deus é o que está no controle da história. Amém? Então a mãe dele olhou assim e falou, não, esse garoto tem alguma coisa com Deus. E eu vou começar a dar aula para ele. Naquela época não tinha escola, só universidade. Então a mãe dele começou a explicar para ele sobre Deus, ensinar ele as coisas básicas, matemática, essas coisas. E acho que naquela época se ensinava muito em casa, né? Não tinha escola, então se ensinava as crianças em casa. Isso vai mudar, acho que na próxima aula eu devo falar sobre um cara que criou a escola dominical. Aí você assunto para outra aula. Vamos lá então. Então, até os 17 anos, John Wesley foi educado pela sua mãe. E segundo um site que eu li, ela também ensinava ele com base em Salmos. Salmos da Bíblia. Amém? Aí ele foi para a universidade. Com uma pessoa inteligente que ele era, foi para a universidade. E ao mesmo tempo, ele se tornou diácono na igreja dele, que é a igreja anglicana. É uma igreja cristã com origem na Inglaterra. Amém? E o pai dele também era ministro lá. Então ele se tornou diácono para poder trabalhar na obra com o pai dele. Amém? Quando o pai dele morreu, ele foi convidado para pregar na América. Se eu não me engano, para os índios. Aí ele foi. Só que ali, ele percebeu. Ele começou a ter dúvida da salvação. O John Wesley, ele sempre foi de jejuar, de ler a Bíblia, essas coisas. Mas, por mais que ele jejuava, por mais que ele lisse a Bíblia, ele ainda tinha dúvida. Será que eu vou ser salvo? Lembra quando a gente falou na aula sobre Lutero? Lutero também não compreendia isso. Lutero falava assim várias vezes para Deus: Senhor, eu pequei hoje, mas eu prometo ao Senhor que eu não vou pecar mais nesse pecado. Aí uma semana depois pecava. O pecado que ele prometeu que não ia pecar. Aí ficava mais triste ainda.
ele não conseguia compreender o que era graça. Depois de muito tempo que Lutero compreendeu o que era graça. A mesma coisa de John Wesley. John Wesley, ele não compreendia o que era graça ainda. Por que jejuava? Não, é aquele medo. Vou jejuar, vou buscar, sabe, se eu morrer agora, eu não estou salvo porque estou jejuando e estou orando. Amém? Mas a vida dele estaria prestes a mudar. Amém? Todos nós, um dia, mudamos nosso conceito. Se você está pronto para mudar, meu irmão, seu próprio conceito, e não ver a sua vontade, mas o entendimento do Espírito Santo, que em muitos casos não pode ser o mesmo que o seu. Eu tenho certeza que você entender, se alinhar com o Espírito Santo, muita coisa vai mudar na sua vida. É pensar fora da caixa. Muitas pessoas não crescem com Deus, por quê? Porque elas aprenderam a doutrina e elas vão morrer abraçando aquilo ali. Às vezes, não é por aí não, por aí não. Um exemplo. A igreja hoje criou um estigma que o homem não pode ter cabelo grande. Cara, Jesus tem cabelo grande. Aí as pessoas ficam inventando aquelas coisas. Não, você está confundindo o Espírito Santo. Opa, mas como é que está confundindo o Espírito Santo se Jesus Cristo tem cabelo grande? Então, às vezes você tem aquele conceito, não, a pessoa que tem cabelo grande tem que cortar o cabelo. Com algumas igrejas aí que fazem para cortar o cabelo. Isso é um conceito que você tem que mudar, meu irmão. São coisas criadas por homens. Às vezes o Espírito Santo, ele quer colocar algo na sua vida, ele quer fazer você crescer com ele, mas você agarrar os seus conceitos, não tem como acontecer. É igual os caras que adoram a Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é uma ferramenta que Deus colocou. Os quakers falavam, Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia é só um instrumento para testemunhar Ele. John Wesley é a mesma coisa. Amém, que Deus deu a Bíblia para a gente aprender, a gente estuda a Bíblia, é gostoso aprender a Bíblia, mas Deus quer muito mais que isso. Deus quer que a gente conheça Ele. E no momento, meu irmão, que a gente conhecer o Espírito Santo, Ele vai ensinar coisas que estão ali na Bíblia. Aí, é isso que os anabatistas, os luteranos e os calvinistas não conheciam. Eles conheciam a letra, mas não conheciam o Espírito. E o Espírito, John Wesley conhecia o Espírito. Talvez ele não conhecia tanto a Bíblia como os luteranos, os anabatistas e os calvinistas. Mas ele conhecia o Espírito. E nesse ponto, meu irmão, é mais importante a gente conhecer o Espírito do que conhecer a Bíblia. E por que você está dizendo isso? Porque Jesus falou, eu vou mandar o Consolador, e ele vai ensinar tudo o que vocês precisam saber. Ele não disse, vai vir um livro sagrado aqui que a gente vai reunir aqui, e não. O próprio Espírito Santo, ele que escreveu a Bíblia, ele vai ensinar tudo o que você precisa saber, cara. A verdade é essa. Qual é o nosso desejo aqui? Que o meu irmão prega, a gente prega aqui. É você conhecer Deus. A pessoa física de Deus. Amém? Quando você conhecer Deus, meu irmão, fisicamente, a tua vida vai mudar. Primeiro que o medo vai embora. Amém? E isso aconteceu com John Wesley. Ele tinha muito medo. Mas no momento que ele reconheceu, e a gente vai falar isso daqui a pouco, a vida dele foi mudada. Porque ele passou a confiar no Senhor. E vocês confiam no Senhor? E você que está me assistindo, confia no Senhor? Amém. Sabe qual é a regra? Não é a regra. Como é que você sabe se você tem fé ou não? Se você não tem medo. Se você tem medo, você não tem fé. Os dois não podem... Ou você tem fé, ou você tem medo. Se você tem fé, você não tem medo. Amém? Vamos lá então. Então o John Wesley foi aos Estados Unidos, né? Vou lá pregar. Só que ele foi pregar, mas aconteceu alguma coisa no caminho. Eu não sei se foi na ida ou na volta. Porque não ficou muito bem claro. Mas aconteceu no caminho. Porque naquela época não tinha avião, né? Então tinha que ir de navio. Então, não sei se foi no caminho da ida para os Estados Unidos ou na volta. John Wesley foi lá pregar para os índios. E o barco começou a ter uma tempestade. Tipo Jonas. E o cara ficou com a esperança tremendo, com medo de morrer. O cara que ora, o cara que lembra todo dia, o cara jejua, estava com medo de morrer. Cara, ele olhava assim, o barco assim, e falava assim, caraca, esse barco vai virar, vai morrer todo mundo. E ele escutava, ali pertinho dele, alguns cristãos
Glória, Senhor. Venha, Senhor. Se morrer, tamo nem aí, Senhor. Que nós te amamos, Senhor. Dentro do navio. Eles são crentes mesmo. Aí ele ficou olhando assim. Esses eram os cristãos moráveis. É um cristão da Igreja da República Tcheca. Que também foram junto no barco. Agora eu não sei se foi na ida ou na volta. Não ficou claro isso. Mas aconteceu isso no caminho. E ele ficou olhando os moráveis assim e falou assim, aqueles cristãos. Caraca, o barco está quase virando. Com um raio caindo. Tempestade. E eles estão nem aí para morrer. Eles estão glorificando a Deus. Eles não têm medo de morrer. Aí ele começou a ver o exemplo dos caras. Ou seja, quando ele estava morrendo de medo ali, medo da morte ali, uma possível morte, do outro lado estavam os cristãos lá reunidos, cantando, glorificando a Deus. Nem aí, se morrer, morri. Ali, aquela visita ali, do barco, ele olhou e falou, cara, eu quero seguir esses caras. Ele começou a ter, ali começou a reformular os próprios conceitos dele. E o cara que jejuava, lia a Bíblia constantemente, hein? Mas ele não entendia. Era diácono. Ele era diácono da igreja anglicana. Pregava e tudo. Então. Ele era diácono. Eu acabei de falar aqui que ele é diácono. Entendeu? E o cara foi enviado para ir para América pregar. Ou seja, se ele foi enviado, é porque ele tinha algum atributo que falava assim, não, cara, vai lá você que você está gabaritado. Ou às vezes o cara tem um discurso bonito, ou um conhecimento... Mas tinha experiência. Não era qualquer um. Se era diácono, não tinha experiência. Então, ele ficou na América durante 8 meses. Não ganhou ninguém para Jesus. Ele nessa época ele tinha 29 anos. Ele ficou deprimido e falou assim, eu fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Ou seja, ele estava com uma dúvida sobre a própria salvação. Ele fala, cara, eu fui na América pregar para os índios, preguei a salvação para os índios, mas quem vai me converter? Então você falou isso, é mais provável que o encontro seja na volta. Porque ele mudou os conceitos na volta, se eu olhar para esse lado, com certeza foi na volta. Porque ele foi e não conseguiu ninguém. Aí que vai para esse pensamento, aí vem o barco quase vira medo de morrer. Então com certeza foi na volta. Olha com esses caras doidos aí. Então. Aí eu olho aqui. Aos 29 anos, John Wesley estava frustrado. Durante a visita aos Estados Unidos, de barco, aí eu botei aqui. Não sei se na ida ou na volta. O navio foi atingido por uma tempestade e havia um grupo de cristãos ali. Cristãos moráveis. Eles eram cristãos de um lugar chamado Boêmia, que é a atual República Tcheca. E eles cantavam e não se importavam com a morte. E isso foi observado por John Wesley, que não acreditava na tranquilidade daqueles cristãos que não temiam a morte. Isso foi um dos fatores que mudariam a vida e o ministério dele nos anos seguintes. Aquilo marcou John Wesley. Que eu olhava assim, cara, eu que prego, eu que oro, jejuo. Mas quando veio um negocinho, estava cheio de medo de morrer, e os caras lá, glorificando a Deus. Isso não aconteceu na vida de John Wesley. Acontece talvez até na tua vida que está me assistindo aí. Às vezes está com um problema aí, você entra em pânico, e pessoas com um problema muito maior estão glorificando a Deus. Amém? É como falei, John Wesley não tinha fé aqui, porque ele tinha medo. Mas um dia, o medo dele, a fé chegaria até ele. E o medo que ele tinha, porque a Bíblia diz, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Quando você conhece Jesus, você não tem medo. Conhecer Jesus não como conhecer um personagem da Bíblia, mas como você conhece ele como pessoa, você não tem mais medo de nada. Por quê? Porque você aprende a confiar nele. Não está escrito na Bíblia? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que significa? Deus, ele tem o controle da nossa vida. Então, para que ter o medo? É igual aquela música. Para que temer se Cristo está comigo? É confiar em Cristo. Se você confia, você não tem medo. E por mais que a tragédia possa acontecer na tua vida, para onde a gente vai, meu irmão? É um lugar... É o paraíso. Quem vai não quer voltar. Amém? Amém. Então, isso foi um fator determinante
para mudar o conceito de John Wesley. Amém? E com certeza, aquilo ficou marcando na cabeça dele. Vários dias. Cara, aquele dia lá, como é que aqueles cristãos não estavam ligando para a morte e tal? Eles estavam glorificando a Deus. Porque ele tinha medo de morrer e ir para o inferno. Por isso que ele jejuava e orava. Amém? Para buscar Deus é aquela coisa, não. Deus, tá vendo? Ó, tô jejuando, tô orando aqui, ó. Se eu morrer, tipo penitência, se eu morrer, não leva pro inferno, não. Ele não estava orando e jejuando, olhando a Bíblia, para conhecer a Deus. Mas como é que falou? Penitência. Ó, Senhor, eu fiz aqui muito trabalho, tá bom? Eu fiz muito trabalho aqui, ó. Por favor, não me leva pro inferno, não. Eu jejuei hoje, ó. Jejuei a semana aqui, deixa eu ver se minha agenda jejuei a semana. Amém? Eu botei aqui, ó. John Wesley tinha o hábito de jejum e de oração porque acreditava que isso era um caminho da salvação. Ele ainda não tinha entendido sobre a doutrina da graça. Amém? Bem, quando John Wesley ele criou ele entrou na faculdade, e nessa época, como já falei sobre a Revolução Industrial, então, quando ele, lá na faculdade, ele conheceu outras pessoas, né? Outros cristãos também. Não sei se era da minha igreja. Aí, eles criaram um grupo para se reunir e para poder falar sobre a Bíblia. Não só a Bíblia, mas também outros livros cristãos. Amém? Da época, né? Os autores da época. Para quê? Para poder compartilhar a experiência. É tipo uma célula. Se reunia, todo mundo gosta de estar se reunindo aqui? E se reuniam entre 3 a 4 vezes na semana. E, meu irmão, foi a partir também de uma dessas células dele, poucas pessoas, que ali o conselho dele também foi mudado. Foi ali que ele teve um choque, que mudou realmente o ministério dele. Amém? As pessoas às vezes ficam fazendo espetáculo, querendo anunciar as coisas de Deus. Deus, ele é simples. Por mais que ele seja todo poderoso, quando ele age na simplicidade. Quando ele estava na caverna, veio os ventos e os furacões, vinha tudo e Deus não estava ali. E quando foi na brisa suave, Deus estava ali. O que eu quero dizer com isso? Quando John Wesley, ele viu aquele barco lá, quase sendo engolido pela água, ele temeu. Mas mudou o conceito dele ali. Mas para mudar definitivamente, foi numa cela igual essa aqui. Reuniu os amigos dele ali, vamos orar aqui. E a partir dali, ele teve, a renovação. Amém? E como foi isso? Isso foi no dia 24 de maio de 1738. Amém? Eu não sei quem pregou isso. Como era a célula, geralmente era um dia de alguém pregar. E eu pegava um livro e comentava. Aí um camarada, que não sabe quem foi, ele comentou uma carta de Martim Lutero. E John Wesley prestou atenção. E quando eu falei no estudo de Martim Lutero, quando ele estudava a Bíblia, ele queria entender como é que Deus perdoa o homem, ser um homem tão ruim. Aí ele entendeu no livro de Romanos o que era graça. Aí esse cara nessa cela do John Wesley, também leu uma carta de Lutero explicando o que é graça. Quando o John Wesley viu isso, os olhos deles foram abertos, tiraram as escamas dos olhos dele. Aí ele entendeu o que era graça. Amém? Amém. Botei aqui, ó. Tudo isso mudou em uma das suas próprias reuniões, no dia 24 de maio de 1738, quando ele ouviu uma pregação sobre uma carta de Martim Lutero. Não foi ele que pregou, foi um cara que estava lá e pregou. Que escreveu acerca da graça, onde o reformador usava o texto de Romanos. Ali, as escamas dos seus olhos foram tiradas. Então marca a data, hein? 24 de maio de 1738. Ali, o que ele entendeu? Eu tenho que confiar em Deus. A graça é o favor merecido. Jesus morreu por nós. Então nós devemos confiar nele para a salvação. Ou seja, ele começou a entender o quê? Não é necessário o jejum e o que ele fazia como regra de salvação. Ele tinha que fazer isso para se aproximar de Deus, não como penitência. Amém? Amém. E ali ele mudou.
Ele conseguiu entender o que é graça. É que eu falo, nós hoje, nós temos Google, temos Yahoo, temos vários estudos aí para estudar, e a gente não quer estudar coisas que hoje nós aprendemos em qualquer escola dominical. Mas para John Wesley, aprendido na época, foi assim, ó, teve que ler, claro, foi o Espírito Santo ali que mostrou para ele. Alguém mostrou uma carta de Martinho Lutero para ele poder entender o que era graça. Amém? Amém. Então ele entendeu. Não importa o que eu faço, eu tenho que confiar, eu tenho que aprender a confiar no Espírito Santo. E meu irmão, quando ele confiou no Espírito Santo, aí que as coisas começaram a mudar na vida dele. A presença física de Deus começou a se fazer presente. E não demorou muito tempo não. A gente vai falar aqui no estudo. É que eu falo, às vezes, o Espírito Santo quer se aproximar da nossa vida. E por que a gente não quer? Porque a gente tem medo dele. Amém? A gente tem medo dele. Às vezes ele está se aproximando, mas como a gente tem medo, ele se afasta. Meu irmão, a gente tem que confiar em Deus. Temos que confiar no Espírito Santo. Amém? O dia que você entender isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo também vai entrar na sua vida como entrou no John Wesley. Porque John Wesley, ele era um homem como todos nós. Ele é um ser humano. Só que o Espírito viu. Esse cara confia em mim. E se ele confia em mim, eu vou fazer presente na vida dele. Amém? Detalhe. Deus, ele sempre quis que todos os homens tivessem conhecimento pessoal dele. Tanto que Jesus veio à Terra como um homem para poder interagir conosco e nos dar o direito de devolver, né, aquilo que foi perdido. Porque Adão, quando estava aqui na Terra, Adão falava com Deus todo dia. Era uma comunhão, um relacionamento de pai e filho. Hoje, com Jesus na cruz, nos devolveu isso. Hoje nós podemos orar a Deus, podemos fechar a porta do nosso quarto, podemos até orar em pensamento, que Deus lá em cima está escutando, está recebendo. E mais, Deus ele quer não só que oremos, mas falar conosco também. E por que ele não fala? Porque nós não queremos escutar. Porque temos medo ou porque não queremos. Queremos fazer as coisas que nós gostamos e às vezes não queremos buscar Deus. Amém? Aí às vezes nós queremos que Deus fale e Deus não fala. Vamos lá então. Uma igreja que se aproximava do Espírito Santo. Agora vai ser a parte boa da lição. Por muito tempo, o cristianismo deixou de lado os dons do Espírito para sermões com palavras mais discursivas. Hoje em dia tem muito isso também. O cara é eloquente, o cara estuda teologia, mas na discussão demônio não é da teologia não, meu irmão. Então naquela época tinha aqueles caras que faziam aquela pompa, né? Um discurso, aquela pregação com palavras que ninguém conhece. De terno e gravata. Palavras bonitas. De terno e gravata. Então, naquela época, os cristãos deixaram isso. Aí os caras ficam... alguns caras que têm essa mesma visão, fica endeusando. Charles Spurgeon, ou não sei o quê, que só tem palavra. Só tem discurso. Não tem nada do espírito. Tem nada do espírito. Essa época assim, os caras não... Meu irmão, mas fala de OL pra eles, não gostam. Vamos lá. Então, por muito tempo, o cristianismo deixou de lado os dons do Espírito para sermões com palavras mais discursivas. Embora muitos outros grupos de cristãos menores ou cristãos desconhecidos ainda tinham o mesmo padrão da igreja primitiva. E o exemplo é os Quakers. Os Quakers não eram um movimento tão grande como os calvinistas. Certo? Amém? Mas os Quakers ainda tinham a essência da igreja primitiva. Amém? Só que não eram muitos. O avivamento mesmo começou com o John Wesley. Amém? Aí, eu botei aqui, depois de entender e confiar no Espírito Santo sobre o que é a doutrina da graça, a vida de John Wesley foi mudada. Ele já tinha o costume de buscar santificação, bem como o estudo diário da Bíblia. Por que ele fazia isso? É como o Marco falou, penitência. Opa, Senhor, eu li a Bíblia hoje, se o Senhor me levar agora, lembra que eu li a Bíblia hoje, que eu jejuei hoje, lembrem?
Tinha medo de morrer, cara, medo de ir pro inferno. Então ele fazia isso como justificativa, porque não confiava em Deus. Não, assim, ó, aqui, ó, assim, ó, fiz aqui, ó. Se eu for embora hoje, se eu me levar hoje, ó, por favor, sabe que eu li a Bíblia, eu te amo, tá? Porque não confiava em Deus. Uma vez o Benihim, eu não sei se é no livro Bom de Espírito Santo, ou se é num vídeo que eu vi, que ele fala assim, ó, quando você está buscando a Deus, quando você começa a ter uma intimidade com Deus, você para de falar, você para de ficar toda hora falando, Senhor, perdoa meu pecado. Você outro dia viu esse vídeo? Ele explica. É verdade. Quando você começa a buscar a Deus, você sabe que Deus perdoa o pecado. Claro que a gente sim vai pecar, mas quando você fica toda hora falando assim, ó, Senhor, perdoa meu pecado. Senhor, perdoa meu pecado. Senhor, me perdoa meu pecado. Senhor, eu falo uma vez, me perdoa, tá? Aquele pecado. Se você faz isso, você não confia em Deus. Não confia em Deus. Certo? É a mesma coisa. Eu e Juliana. Aí eu brigo com a Juliana. Aí Juliana fala assim pra mim, Thiago, me desculpa, tá? Eu fiz aquele negócio, tá? Tá bom, Juliana. Aí 5 minutos depois, Thiago, já me desculpou? Thiago, já me desculpou? Pô, Thiago, lembra aquele dia de ontem? Lembra aquele dia de negócio de 10 dias atrás? Me desculpa. Deus é a mesma coisa. Deus é uma pessoa. Se você pedir sinceridade, Ele vai te perdoar. Mas por que Benjamin fala isso? Porque o tempo que você fica toda hora querendo lembrar Deus, que Deus sabe, você poderia estar adorando Ele. Amém? E uma pessoa fica toda hora falando isso. Senhor, não confia em Deus. Amém? Então, John L. entendeu isso. Em vez de toda hora ficar santificando, Senhor, me santifiquei hoje. Não, Senhor, eu confio em Ti. Perdoa o meu pecado, mas eu quero dizer que eu te amo. Amém? O jejum de John L. hoje, depois que ele entendeu isso, era para se aproximar de Deus. E não para cumprir penitência. Amém? Antes das experiências divinas acontecerem em seu ministério, ele formou um grupo de estudo. Essa célula que ele tinha. E qual é o nome desse grupo? Clube Santo. Amém? Então, esse grupo, essa célula que ele tinha, com os amigos da faculdade, era chamado de Clube Santo. E era um grupo de estudantes da faculdade que John Ellis fazia parte. Então, esse grupo se reunia 3 ou 4 vezes por semana para orar, estudar a Bíblia, comentar sobre outros livros cristãos, como a gente leu aqui, que em uma dessas reuniões ele conheceu uma carta de Lutero, que ali mudou o conceito dele, certo? E também fazia visita aos presos. Como naquela época tinha a Revolução Industrial, o que os caras faziam? Iam lá visitar os presos, certo? Dava comida para os órfãos na rua, para os mendigos, amém? Com a fome e a miséria, em plena época de Revolução Industrial, esse grupo também decidiu ensinar a fé cristã com muita disciplina, dando também alimentos para quem precisa, sendo órfãos, pessoas na miséria e também presos. Tudo com recurso deles, tá? Tudo com recurso. Tá, o telefone tá tocando aí. O telefone tá tocando aí. Não? Então atende lá. Não. É da Juliana. Vamos lá então. Alguma dúvida? Não. O que eu falo? Disciplina. É isso que falta. Uma coisa que eu aprendi. Quando a pessoa aceita Jesus, a igreja comemora, glorifica, é legal. Mas ali não é o final, ali é o começo. Quando a pessoa aceita Jesus, eu já fiz até um vídeo sobre isso, a pessoa precisa ser disciplinada. Ela precisa ter alguém que cuide dela pelo menos 3 meses. Porque se ninguém cuidar dela, é um grande risco dela sair da igreja. As pessoas falam assim, não, aceita Jesus. Meu irmão, tá, aceita Jesus e depois? Qual é o próximo passo? É isso que eu falo. Não acontece com todas as pessoas. Tem pessoas que aceitam a Jesus e caminham, porque elas entram no primeiro amor. Mas outras precisam de uma disciplina. John Wayne entendia isso. Então ele ensinava as pessoas ali com disciplina. Ó, hoje eu venho aqui, amanhã ou semana que vem eu vou estar aqui de novo para cuidar de você, para te ensinar. E esse Clube Santo, por ter essa disciplina, eles começaram a ser chamados de metodistas. Por isso veio o nome metodista. Então quem não sabe já aprendeu hoje. Mas tem 2 tipos de metodistas. Tem o wesleyano e tem a do Brasil.
Bem, veio do Wesleyano, porque quem fundou a igreja metodista foi o John Wesley. A da minha mãe é metodista do Brasil, a da minha cunhada, de meu irmão, é wesleyana. Mas as duas vêm da mesma. Da John Wesley. Vem do mesmo lugar. Então, talvez metodista quer dizer método, né? Não pesquisei sobre isso. Mas não foram eles que deram o nome. O nome original foi Clube Santo. Mas as pessoas em volta chamaram os caras de metodistas. Ah, aqueles ali são os metodistas. Talvez porque eles também tinham uma roupa, um jeito diferente. Igual hoje a gente vê na rua, os mormons. Já sabe que são aqueles caras de terno. Camisa branca, um crachazinho. E todos têm o mesmo nome. Por que o mesmo nome? Outros testemunhos de Jeová, aqueles caras com a maletinha, aquela mulher de sombrinha assim com a maletinha, a bolsinha. Tu já sabe, testemunho de Jeová. Lá no Flamengo eu vejo elas passando, testemunho de Jeová, é mesmo. Então, talvez eles tinham um jeito, ou uma vestimenta, não sei, que as pessoas em volta falavam assim, aqueles ali são os metodistas. Amém? Foi assim que foi a história da igreja metodista. Amém? Mas, Thiago, agora, e sobre os milagres? Eu quero saber sobre os milagres, das coisas que John Wesley fazia. O que o Espírito Santo fazia na época de John Wesley? Agora a gente vai entrar no assunto, o Pentecoste metodista. O que é o Pentecoste? O Pentecoste era uma festa judaica que, depois que Jesus Cristo morreu na cruz, 50 dias depois, veio o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, porque o Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa. Então, foi para vir o Espírito Santo. E para vir um avivamento, esse avivamento que veio com John Wesley, veio também uma espécie de Pentecoste. Não foi tão grande como o Pentecoste do Novo Testamento, mas marcou. E foi conhecido como Pentecoste metodista. Então John Wesley entendeu, eu preciso confiar em Deus. Então as orações do jejum não eram para cumprir penitência, mas para conhecer o Senhor. Senhor, eu entrei com o jejum aqui, para conhecer o Senhor. E quantas vezes você jejua ou busca a Deus no intuito apenas de conhecer o Senhor? A gente precisa conhecer o Senhor. Amém? Ah, mas eu tenho uma enfermidade, ou eu tenho um problema. Irmão, se você buscar conhecer o Senhor, você não precisa nem falar. O próprio Senhor vai se encarregar de resolver. É como diz a Bíblia. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Buscai o Senhor, Deus, e as demais coisas vos serão apresentadas. Mateus 6,33. Então, Mateus 6,33. Então, qual é o segredo aqui? É buscar o Senhor. Deus sabe o teu problema. E vou te falar, é muito fácil Deus resolver teu problema. Por mais que você entre em pânico, é muito fácil resolver o teu problema. Certo? E por que eu digo isso? Ano passado, eu descobri que eu estava com um nódulo na tireoide. E vou falar, quando o cara passou o laser aqui no pescoço, até um pouco grosso, eu fiquei um pouco chateado, certo? Não falei nada pra ninguém. E, no outro dia, eu tive um sonho. E uma voz cantava pra mim. Não ceda. Aquela música. Agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazer assim, você será muito feliz. Então, mas olha, eu não escuto Voz do Nascimento. Só escuto Anderson Freire, essas coisas. E quando eu fui, no outro dia, eu já acordei chorando. Falei, caraca, Deus me visitou ali. E eu já acordei chorando. No outro dia eu fui lá procurar música na internet. E a música nem começa assim, cara. Se você pegar a música... Cara, eu falei assim, não, foi o Espírito Santo. Eu tinha esse CD em casa. Então, foi o Espírito Santo que falou aí pra mim. Thiago, foi bom isso? Foi. Sabe por quê? Eu aprendi a confiar em Deus. Ah, o negócio tá grande? Tá duro? Tá. Tô nem aí. Deus vai me curar um dia. E vocês vão ver quando eu me curar. Mas por que isso teve que acontecer na minha vida? Para me confiar em Deus. E a cura que ele fez? Não, mas isso aqui é uma coisa mais grave. Então, por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando isso? Essa aqui mesmo. Botou um terror em cima de mim. Aí, como tipo assim, eu não queria estar no teu lugar.
Que isso? Cara, tu tá lá, mal. Quem falou isso? Ela não falou assim. Não. Tipo, tu não queria estar na minha pele. Tipo, aí tu fica mais, em vez de te ajudar, te bota mais pra baixo. Aí, e eu sempre tô em casa. Quando eu me tocar, todos se vão ver. E eu vou fazer outro exame. Sabe que isso aqui, ó, isso aqui não é nada pra Deus. Verdade. Hoje eu vi um vídeo com o Rodrigo, no DB Xoxa, de um garoto que tinha uma doença que, em vez de ser um caroço aqui no pescoço, era na barriga. E o gol sentia muita dor. E aí, ele botou uma placa lá na igreja e falou assim: Jesus, me cura. Eu tenho 15 anos, não vai nem encostar na barriga do outro, que o outro geme de dor. E uma barriga assim, de gordo não, tipo um tumor assim. Tinha um tumor na barriga. Horrível. O garoto de 15 anos foi lá clamar Jesus. TV Xoxa, ele foi lá, orou pelo garoto. Aí o outro começou a sentir vontade de fazer xixi. Aí começou a fazer xixi na igreja. Aí quando ele fez xixi, saía o xixi, o líquido. Depois apareceu lá, magrinho, glorificando a Deus. Amém. Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Eu vi isso com os próprios olhos. Então, às vezes acontece coisa na nossa vida, às vezes você está com um problema. Aí você fica aquele pânico. Irmão, confia. Confia. Abraão, por que ele foi amigo de Deus? Porque a mulher dele estava doente. A mulher dele é estéril. Agora eu te pergunto, se Sara não fosse estéril, será que Abraão conheceria Deus como conheceu? Duvido. Então, às vezes, na doença ou no problema que Deus permite para que ele possa se aproximar de você. É como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. Exatamente. Então, John Wesley, ele viu aquele medo de morrer, foi um marco na vida dele. Depois, quando ele, na célula dele, viu aquele texto de Martim Lutero, ele entendeu que era graça. Então ele começou a confiar no Espírito Santo. E o Espírito Santo se tornou real na reunião de 1º de janeiro de 1739. A reunião que ele teve, que ele descobriu Lutero, foi no dia 24 de maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses. Quase 7 meses depois. No dia 1º de janeiro de 1739, durante uma Santa Ceia. E aconteceu o evento que é conhecido como o Pentecoste Metodista. O que aconteceu, Thiago? Estava todo mundo lá, se vendo a Santa Ceia, como de repente as pessoas começaram a cair no chão. Certo? Aqui diz, ó. Eu vou ler o que John Wesley escreveu, o próprio John Wesley, no diário dele. Por volta das 3 da manhã, os caras estavam de madrugada. No dia 1º de janeiro. No 1º de janeiro está fazendo o quê? Tá enchendo a cara de refrigerante, de salgadinho. A passagem do ano. Então, 3 horas da manhã. O que tu fez 3 horas da manhã no novo esse ano? Dormindo. Não, jogando, né? Quem? Jogando. Esse Eu ano. dormindo. Jogando. A gente dorme, né? Mas 3 da manhã? 3 da manhã, tu fica conversando, aloprando e tal. Jogando. E os caras estavam lá orando. Dia 1º de janeiro. 3 da manhã, os caras, enquanto os outros estavam fazendo festa lá na época, lá na Inglaterra, estavam lá os cristãos lá. E eles não estavam fazendo para aparecer, não. Eles estavam lá para buscar Deus. Aí Deus respondeu, meu irmão. É como diz a Bíblia. Se você buscar aí de madrugada, você vai alcançar a recompensa de Deus. É isso? Acho que é recompensa de Deus. No teu quarto, fecha a tua Não, esse é Mateus. Você vai de madrugada. Então, Não, os que buscam de madrugada vão encontrar. Acho que é isso. Recompensa é quando você ora no... recompensará. Não, é quando você ora no madrugada. O que aconteceu? Não, continua aí. Não, pessoa. Letícia. Tá. Então vamos lá. Então, John Wesley, uma coisa também que eu estava estudando sobre John Wesley, eu não botei aqui no estudo, mas eu vou falar. Existe um cara chamado Grant Hagin. Eu botei até um livro dele. Que ele faz assim nas pessoas, pá! Aí a pessoa começava a rir. Cara, que conhecido como som do riso. Eu vi isso, tipo, eu ficava em dúvida.
Só que isso também aconteceu no Ministério de John Wesley. Sobre o que a gente fala de um fundo do riso. Certo? Isso aconteceu muito no Ministério de John Wesley. É como o Rodrigo fala. O homem natural não compreende coisas de Deus, porque para ele é loucura. Quando eu estudei isso com o John Wesley, eu não botei aqui no estudo, acho que não botei isso aqui no estudo. Eu comecei a ver, cara, então agora isso é de Deus. Porque isso também é coisa com o John Wesley. É porque eu falo, a gente precisa mudar os nossos conceitos para se aproximar de Deus. Aqui é mais um conceito. Amém? Amém. Então, por volta das 3 da manhã, enquanto continuávamos em oração, o poder de Deus veio poderosamente sobre nós. Tanto que muitos clamaram em excesso de alegria aqui, ó. Isso. E muitos caíram no chão. Imagina, lá do Nandeu lá, de repente, um monte de gente caindo, rindo. Esse foi o Pentecoste Metodista. Claro, tem outros, se você procurar na internet, vai ter muita informação sobre isso. Aqui são tudo básico. Isso aconteceu também quando veio o Espírito Santo também, pô. E eles zombavam e diziam, estão bêbados. Alguns ficavam perplexos e outros morriam de rir. Cheio de vinho. Estão cheios de vinho, né? Não, isso aí é... Gosto é vinho, Bebido. Estão bêbados. Então vamos lá. Então, até sobre isso, eu mudei meu conceito. Tipo, eu nunca critiquei. Eu achava estranho mesmo. Grande Hagen, eu já vi um vídeo dele, ele falou assim na pessoa começava a rir, cara. Eu vi isso no YouTube. Só que, tipo, eu não falava nada por quê? Vai que é de Deus, vai que é Deus. E eu gosto do Grande Hagen. Mas tu leu o livro dele que o cara me deu? O livro dele, tu vê que é uma pessoa que entende as coisas mesmo. Ele falou sobre Jesus lá, aquele livro que o cara me deu. Esse cara que escreveu, pô. Então, Grande Hagen. Eu queria ler também. Tá lá, pô. Eu já vi isso na Universal. As pessoas rindo. Aí quando tu falava assim, ó, isso aí não é demônio não, gente. Mãe, mas tipo, é estranho. Você vê... Não, porque na internet, Universal eu já vi. o vagabundo vai lá e pega um trecho porque ele acha estranho e bota a montagem. Aí, só tem isso. Aí você olha a montagem que os outros fazem, igual faz o Benrim, aí fica fácil criticar, pô. Você tem que pegar o conceito todo, pô. E já vi na internet dizendo que Mãe Catherine Kuma veio o espírito dela que, no cemitério para falar com o Benrim para poder desviar as pessoas. As pessoas desenvolvem mentira na internet assim, irmão. Faz trabalho no cemitério? Não, dizendo que foi o diabo que foi na Catherine Kuma, a Catherine Kuma veio o espírito dela para o Benrim e falou: vamos dar a doutrina para enganar as pessoas. Cara, uma mentira. O David Wilson, ele chamou as manifestações do Benrim de fornicação espiritual. Esse termo nem existe. Ele tinha raiva. Ele tinha um ódio do Benrim, é igual esses caras. Tem uma irmã aí, uma missionária, falando mal do... E como é que ele morreu? O carro pegou ele. Ele foi atropelado por um caminhão. O caminhão, Aí, na época, eu critiquei esse cara, que tá criticando os outros, no hospital dos outros, mas era tão cristão que nem os outros usavam carro, não usavam nem cinto. Talvez tivesse cinto de segurança. E me criticaram, que você fala mal do cara, que Deus fala mal do cara. É esses caras que eu critico mesmo, porque eles são assim, eles criticam os outros, chamam os outros de herege, chamam os outros de demoniado, mas se você falar mal deles, Deus vai te matar, Deus vai te pegar isso. Não é assim, é tudo cara. calvinista. Não é assim, cara. Não é assim. O evangelho tem que ter sinais, cara. Não tem como. Não existe evangelho sem Espírito Santo, cara. Não existe. Vamos lá, então. Igual calvinista. Calvinista, eu tenho do evangelho e tal, eu fiz um vídeo no meu canal chamando Calvinismo Diabólico. Tem que ver os recados que eu recebi. Só recado bonitinho, ó. Só recado bonitinho. Esses são os cristãos, né? Os cristãos, né? Defesa do evangelho. O que eu fiz? Bloqueei os comentários. Igual ninguém vai comentar mais. É o único vídeo no meu canal que eu não deixo as pessoas comentar. Por quê? Em vez de o cara falar assim, não, pô. O cara já vem com 2 pés em cima de mim, quer falar da minha pessoa, cara. Irmão, olha o meu argumento primeiro. Olha o meu argumento primeiro. Amém? Tipo, ninguém é obrigado a concordar comigo. Se você não concorda comigo, você sai. Não vê meus vídeos, não vê meu blog. Não assiste, pô. Não assiste. Agora, o cara vai assistir pra ficar criticando. É igual um vídeo que eu fiz sobre o Espírito Santo.
Como saber se a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Isso pode ajudar muita gente. Porque muita gente fala a língua repetida e acha que é o Espírito Santo. E tem que ver quantas pessoas mandam estudar a Bíblia. E os caras escrevem até com erro de português, cara. Cada erro de português manda estudar. Amém? Aí eu sempre falo assim, aí, você quer dizer a tua verdade? Me chama até de falso profeta. Então já que você é tão gabaritado assim, cria um canal, cria um blog, cria um site. Fala a tua verdade para Deus, então, faz alguma coisa. Isso é síndrome de Eliabe. Não faz nada e não deixa fazer o que está fazendo. Tiago, Oi. lembra aquela vez que até botaram meu nome no e-mail, que eu era meia. Já até me amaldiçoou de morte. Pessoa que me amaldiçoou que morreu. Até eu, você vê como que Jesus falou, eles me odeiam e vão odiar vocês também. Então, não, mas isso aí, eu já estou ciente já. Agora, eu sou que nem Pedro. Eu amo muito o apóstolo Pedro. Eu também sou um pouco parecido com ele, né? Sou meio colérico. Então, e ele fala uma coisa. Mais importante é agradar a Deus do que os homens. Então, eu vou falar o que tiver que falar, certo? Eu vou falar, não importa o que acontecer comigo. Eu vou falar e acabou. Eu vou agradar a Deus, não agradar os homens, não. Então, vamos lá. Então, nesse dia, aconteceu isso. As pessoas começaram a ter esse negócio disso e caiu no espírito. Que muitas pessoas falam que isso é... O cara que fala isso, que isso é errado, que isso não existe, na igreja dele ninguém é curado, a pessoa vai de câncer e morre de câncer. É a fé morta. E canta se Deus quiser, é Deus. Se Deus quiser, é Deus. Então, canta aquela música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Isso mata a fé, cara. A pessoa tá lá morrendo lá com câncer, sofrendo com aquelas doenças lá. Dúvida não, a pessoa já se entrega a doença. Se aquela doença que a pessoa tem dor no corpo todo, que foi curada. Na neva, outra doença lá que... É uma dessas que eu esqueci o nome. Aquela mulher gorda no Berry, que ela não conseguia... Que ela só andava de carro. Qual é aquela doença? Lúpus. Tinha lúpus, essas coisas. Só andava de carro. Vai morrer, Deus, se Deus quiser, Ele é Deus. Aí Deus tá assim, não vou te curar não. Não é assim não. Imagina, a pessoa com câncer, que é uma doença terrível. Aí, vou pedir ajuda a Deus, quem sabe Deus me cura. Aí canta lá. Minha fé não está me firmada nas coisas que pode fazer. Teve um cara que eu vi lá esse ano, que o cara tá com câncer, estado terminal. O médico falou, vai pra casa ou morrer em casa que não tem mais chance. O cara, o último recurso, falou, me leva pra igreja. Deus vai me curar lá. Já que eu vou me curar, vai me curar hoje. Praticamente era o último dia do cara. Chegou lá, o cara nem andava mais, cara. O Bacfilano botaram lá no canto lá, o cara tá lá. Não falava nem nada. Aí começou lá, o doidão lá, o maluquice lá pelo mistério, buscando a Deus, maluco. Aí começou daquele reteté lá, doido lá. Aí o cara, maluco, começou, levantou da cadeira e começou a marchar que nem maluco, mano. Na frente. E foi marchando na frente do cara assim, foi lá no púlpito e tomou o microfone do cara, mano. Tomou e falou. Aí ele achou que o cara tava coisa. Aí o cara explicou, maluco, eu tava com câncer no meu último dia, não consegui nem falar. Aí Deus curou ele tinha um negócio do nervo, uma dessa esclerose múltipla, que ele não explicou, deve ser. Curou, o cara voltou a falar, voltou a andar, tudo porque já que deu o médico pra me curar, eu vou na igreja e deu até a cura. E não era culto de cura, não era mistério de cura, era um culto de Assembleia de Deus, cara. Então, igual meu avô, o médico falou assim, ó, você tá com leucemia, tem 6 meses de vida. 2 meses, tá? Aí imagina se meu avô vai na igreja e fala assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Aí a pessoa vê e vê assim, minha cura não chegou agora não. Já se prepara pra morrer. Eu vou morrer então porque Deus não quer. Cara, a vontade de Deus é curar todos. Mas não, rapidinho, mas não curou a minha parente lá, porque não quis curar, porque quis levar ela. Pode falar. Papai dizia que ele não deixava de ir na igreja, nem que fosse cair uns pedaços, mas ele ia. E foi curado meu avô. E não queria cura, hein? Ainda viveu mais... Olha, assim que não cria. Mas vou assim pra agradar. Ainda viveu mais 27 anos. Mais 27 anos. E não morreu de leucemia. Porque Deus curou ele. Agora se o cara vai lá ver, escuta essa música, que pra mim é do diabo. Se Deus fizer... Aí o cara vai lá com câncer. Isso aconteceu com a Carla. Tiago, não sei o que eu vou fazer, que a gente até orou por ela. Falei,
Falei, não canta essa música. A gente vai buscar Deus, tu vai ser curado. E foi. Tá lá, até casada agora, tipo. Casou, Toda feliz lá. Nem fala comigo mais. Sumiu. Esqueceu de mim, cara. Ele estava com o marido, né? Claro. Vamos lá então, pra gente finalizar. Então, depois que aconteceu isso, por que foi marcante? Porque o ministério veio assim, ó. Sabe qual é o segredo de você crescer com o ministério? É você conhecer Deus, meu irmão. Porque quando a presença de Deus está contigo, certo? É Ele que faz tudo. Quando você recebe a unção, quando você recebe a presença de Deus, as pessoas vão ali sabendo o que Deus vai fazer. Não é por você, é por Deus. Então, qual é o nosso trabalho? É buscar a presença de Deus para que se torne física. Por quê? Para que as pessoas sejam abençoadas. Amém? Por que eu estou falando isso? Quando a presença de Deus veio física ali naquele local, um mês depois, deixa eu ler aqui para não errar. Um mês depois, um dos participantes dessa reunião, que estava lá no meio lá do grupo, o nome desse cara era George Whitefield. Não sei ninguém ler não, mas Whitefield, sei lá, já estava pregando para a multidão. Imagina um moleque de 22 anos, aconteceu isso, um mês depois, estava pregando para a multidão. Alguma coisa ganhou de Deus. Então, vai pegar a multidão. Imagina aqui a gente. É a mesma coisa que a gente. A gente tá aqui. Né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. 7 com o Espírito Santo, né? E as pessoas que estão assistindo na live. Imagina aqui um mês. Isso aqui cheio de gente. Amém. Não cabe multidão aqui, cara. Não, mas uma praça. Pô, não cabe multidão aqui. Imagina. E sabe quantas pessoas iam. Até quantas pessoas chegavam essa multidão? Até 20 mil. Então, não dá nem na praça, não. Caraca! 20 mil. Tira daqui e bota no lugar. Caraca! Em um mês, o cara recebeu a presença ali. Não é nem o John L. É esse. Cadê o nome do cara aqui? É um discípulo. George Whitefield. Um dos caras que da reunião já tava. Ele tinha 22 anos. Cara, 20 mil pessoas. 1000 pessoas aqui já é muito. 2000 pessoas é muita. Não dá não. Imagina, 20 mil pessoas. Não tinha internet, não tinha rede social, não tinha Google. O que tinha tecnologia era a imprensa. Não tinha corona. Por quê? Não tinha, pô. Com certeza. Não tinha o quê? Cara, era uma aglomeração. Então, por quê? Pandemia. Porque Deus estava com ele. Por que você acha que os maiores evangelistas, o Reinhard Bonk, responde não. Reinhard Bonk. Não, depois viu isso aí. Entendeu? Por que essas coisas aconteciam? É a presença de Deus. É o Espírito Santo que atrai as pessoas. Eu sempre falo isso. A comunhão é como imã. Quanto mais forte a comunhão, o que foi? Não, ele é uma... Pô, não é nada não. Vamos lá. Eu tô olhando. A comunhão é como um imã. Quanto mais forte o imã, ele vai puxar. Então qual é o nosso trabalho? É buscar Deus. O resto, Deus vai fazer. Então quando a presença de Deus veio, um mês depois o cara já estava pegando para 20 mil pessoas. E John Wesley demorou 3 meses para acontecer isso também com ele. Amém? Claro que as pessoas eram atraídas pela presença física de Deus, através dos dons, libertação, milagres, como nos tempos de Cristo dos apóstolos. É igual você, por exemplo, você está assistindo a live ou pelo YouTube, está com uma doença ou quer orar por um parente seu. Para onde você vai? Para a igreja do defensor do evangelho, só de ouço falar, ou vai na cruzada lá que tem um irmão que cura, que é usado por Deus e está ali e cura? Responde para mim, qual você vai? Você vai encarar fila para entrar, mas por quê? Você quer ir lá por quê? Na igreja que acontece essas curas, onde Deus está lá. Porque você tem aquela esperança, Deus está aqui, vai fazer. E não na igreja do João da esquina, do defensor do evangelho, que não acontece nada. Essas pessoas viram isso. Nós vivemos num mundo cheio de problemas. Cara, eu recebi, agora não parei de receber na página, quantas pessoas pedindo ajuda, cara? De problema. Só que é oração também, né?
Quantas pessoas? Nós vivemos num de problema. Então as pessoas que têm um problema querem Jesus. Jesus resolve o nosso problema. Então, essa pergunta eu faço para você. Se você tem algum problema, ou por exemplo, você tem um diagnóstico, claro que eu não quero ninguém que é isso para você, de uma doença incurável. Para onde você vai? Para uma igreja onde você vê que acontece essas coisas? Ou para a igreja lá do Defensor do Evangelho? Que só fala a Bíblia. Também igreja só de homem que ali. Eu não. Aquela ali é igreja só de homem, que só fala no homem. Então, aí, claro que quando as pessoas, em vez de falar assim, não, caraca, Deus está fazendo ali, as outras igrejas, cara, Deus está fazendo, igual o Evangelho dos Apóstolos, as pessoas começaram a criticar. Deixa eu ver essa Bíblia aí, essa Bíblia aí. É igual aquela piada do Simpson. Cadê aqui? É igual aquela piada do Simpson. As pessoas veem os milagres de Deus ali. Calma aí, vamos ver isso aqui na Bíblia. Vamos ver isso aqui na palavra. Aqui na palavra. Começaram a criticar o cara. Por quê? Porque eles não tinham o que John Wesley tinha. Não tinham o que esses caras tinham. Então eles querem criticar igual os fariseus. Os fariseus não tinham o que Cristo tinha. O que João Batista tinha. Então o que eles faziam? Então, acusavam na lei. Aí John Wesley falou, olha o que John Wesley falou. Eu não me recordo de nenhum texto da Escritura onde somos ensinados que os milagres devem ser confinados dentro dos limites da era apostólica ou qualquer período de tempo, maior ou menor, até a restrição de todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Eu me lembro da Bíblia que diz que os milagres de Deus só acontecem no tempo do apóstolo. Jogou na cara isso. E é verdade. Deus é o mesmo Deus de hoje e eternamente. Certo? E, antes de continuar esse assunto aqui, existe algo chamado Dias de Joel. O dia de Joel é o último sinal antes do anticristo. O que é o dia de Joel? Seria dias que Deus vai fazer milagres como nunca fez em qualquer outro tempo. Certo? Para quê? Para que a pessoa que está presenciando os milagres reconheça: cara, Jesus está voltando, Jesus está fazendo. É o último sinal, que é o dia de Joel. Amém? E hoje nós estamos em pleno dia do Joel. Veja quantas igrejas estão aí, ó. Ministérios que estão abrindo aí de que Deus está fazendo as coisas. Amém? Ainda mais com a internet, com a globalização, a gente consegue conhecer esses ministérios, como Deus Joshua. Amém? Conheci recente. Aí, o Benihim, o John Wesley, ele falou, já que estão criticando ele, porque a igreja dele fazia as coisas e os outros que só criticavam o evangelho do só ouço falar. O cara que entra na igreja de câncer e morre de câncer. Eu sempre falava isso quando estava naquela igreja que eu não vou falar o nome. Que eles falavam muito mal dos pentecostais. E eu falava, pelo menos a pessoa entra na igreja é curada. E aqui entra com câncer e morre com câncer. Eu bem na igreja do... Mas não vou falar o nome aqui não, porque é pra preservar. Pô. Entendeu? Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Eu não falei nada, Não, nem fala. Mas eu falava que isso aqui tá ao vivo, vai ficar gravado. Não, nem pra A gente não ele. quer difamar ninguém, não. A gente não quer difamar ninguém, não. Então, o que John Wesley falou, para finalizar aqui, sobre... John Wesley comentou sobre por que a igreja não tinha mais experiência com o Espírito Santo. Antes dele não tinha. Tinha em casos isolados. Como os Quakers, como os cristãos conhecidos. Olha o que ele escreveu. Isso, abre aspas. Não parece que esses dons extraordinários do Espírito Santo eram comuns na igreja há mais de 2 ou 3 séculos. Ou seja, 200 ou 300 anos. A causa real... explicou por que não acontecem os dons mais. Naquela época, não acontecia mais. Igual hoje também. Também se inclui nos dias de hoje. A causa real, olha a causa real, por que não tem dons em algumas igrejas. A causa real é que o amor de muitos, quase todos os cristãos, esfriou. Os cristãos não tinham mais o Espírito de Cristo do que os outros pagãos. Esta foi a causa real, porque os dons do Espírito Santo não eram mais encontrados na igreja. Ou seja, eles não tinham mais o Espírito Santo. Se não tinha mais o Espírito Santo, não tinha como ter os dons, o poder do Espírito Santo. Amém? Essa foi a causa real, porque os dons extraordinários do Espírito Santo não eram encontrados na igreja cristã. Porque os cristãos foram novamente transformados em pagãos. E o mais importante,
e o que restou apenas uma forma morta. Não tem o que é isso mesmo. Então, por que a igreja, às vezes, você ora, uma igreja lá que prega, lá que é um defensor do Evangelho? Porque o Espírito Santo não está presente lá. O amor pelo Espírito Santo, a pessoa não conhece o Espírito Santo. Se a pessoa não conhece o Espírito Santo, como é que vai ter o poder do Espírito Santo? Me explica isso. O Espírito Santo ele quer fazer presente, como ele fez na John Wesley. Quantas igrejas estão abrindo? Repare, só vai receber o poder de Deus, que não é seu, é teu Espírito Santo, se você chamar o Espírito Santo presente para a sua vida. Então as igrejas que entendem na busca do Espírito Santo, primeiro tira os próprios conceitos. É igual o mestre da unção do riso. Até isso eu tinha muita dúvida. Mas eu podia falar assim, não, isso não é não. Eu estaria errado. Hoje eu descobri. Cara, isso aqui é de Deus sim. Acontecia com o John Wesley. É como o Rodrigo fala. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para eles parece loucura. É por isso que eu estava falando. Porque as coisas espirituais existem espiritualmente. Então. É que nunca fala a continuação porque não vem ao caso. Paulo escreveu isso aí. Foi Paulo? Pô. E falou sobre, depois falou sobre o não espiritual e fala: aquele que acredita ser espiritual ou acredita ser alguma coisa, entenda que isso que eu escrevo são mandamentos do Senhor. Isso esses caras nunca pegam na Bíblia. Ó, para finalizar aqui, o que a igreja prega hoje? A gente não quer falar mal da igreja com certas pessoas para poder se tornar um Lutero ou João Batista. A gente só quer o seguinte: conheça a Deus. A igreja, muitas pessoas hoje em dia, a igreja normal hoje, pega poder. Aí fica o cara rodando, fazendo isso, não acontece nada. É só fogo de palha. Em vez de você fazer isso, busca o Espírito Santo. Tiago, como que eu faço isso? Orando. Esse é o único jeito de você conhecer o Espírito Santo. Ah, mas eu li a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, você só vai conhecer ele, o que ele fez na história. Mas pessoalmente, meu irmão, é só orando. É por isso que Paulo fala, orar sem cessar. Ele não fala jejum sem cessar. Ele não fala leia a Bíblia sem cessar. Por quê? Porque entre jejuar e ir para a igreja, ler Bíblia, orar é mais importante que tudo. Porque orar é o caminho que te leva ao conhecimento de Deus pessoal. Amém? Alguma dúvida? Não. Então, quero agradecer a todos que assistiram pelo YouTube, pelo Facebook. Eu vou fazer uma oração aqui e finalizar. Segunda-feira, quem puder assistir a célula. Acho que o Rodrigo vai pregar agora, né, Rodrigo? Sou eu. Então. O Rodrigo vai pregar agora. Então, células aqui no Facebook, quinta e segunda. Certo? Senhor, obrigado por essa aula, Senhor. Obrigado por aprender sobre John Wesley, Senhor. Aprender sobre esse homem, Senhor. Obrigado por aprender sobre a igreja, Senhor. É a história da igreja. Obrigado, Senhor, por todos que assistiram. Eu clamo pela vida deles, Senhor. Os que estão aqui e os que vão assistir ou já assistiram, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor Deus, se tornar real na vida deles, Senhor. Porque eu sei que é do desejo. Então, muito obrigado. Amém.